A palavra de Deus, no livro de Êxodo, capítulo 14, a partir do verso 13, registra: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Não deixe a chama da palavra de Deus apagar. E era justamente isto o que Deus estava ordenando ao seu povo através de Moisés. A chama da palavra de Deus, àquela altura, havia se dissipado na vida do povo de Deus. Em razão de quê? Especificamente aqui, neste evento, o povo de Deus estava com medo. O povo de Deus queria voltar ao Egito, porque estava no deserto, indo em direção à terra prometida, a Canaã, que Deus havia prometido para o seu povo, a terra que manava leite e mel, a terra que tinha abundância de comida, abundância de pedras preciosas, abundância de um clima saudável, e o povo estava em direção à terra prometida. Havia saído do Egito, estava agora no deserto. Mas o povo, no deserto, ao tomar conhecimento de que Faraó, com seu exército, estava no encalço de Israel, do povo de Deus, e que vinha disposto para destruir o povo de Deus e levar aqueles que fosse possível conduzir de volta ao Egito, o povo temeu. O povo teve medo. Mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo conhecendo as promessas do Senhor, mesmo tendo conhecimento da garantia que Deus havia dado há muitos anos, Deus havia prometido e havia renovado a sua promessa, e Deus tinha dado provas do seu poder ao fazer o seu povo sair do Egito, operando prodígios e maravilhas. As pragas do Egito, Deus realizou, deixou o mundo de então assombrado. O próprio povo de Deus ficou estarrecido diante das pragas realizadas por Deus no Egito. Sim, senhores, senhoras, o povo de Deus tinha conhecimento do cuidado de Deus no deserto,
porque durante o dia o Senhor havia colocado uma coluna, uma nuvem, para proteger do sol escaldante. E à noite Deus tinha providenciado uma coluna de fogo para iluminar o acampamento, o arraial, o lugar no qual o povo acampava. O cuidado de Deus para que a vestimenta não se estragasse, nem o calçado. O cuidado de Deus providenciando água, providenciando alimento para o seu povo no deserto. Mas o povo temeu. E agora começa a clamar contra o Senhor. E falam com Moisés: Moisés, que Deus é este que nós estamos seguindo? Ele nos tirou do Egito para que nós viéssemos a morrer no deserto? Muito melhor que nós tivéssemos permanecido no Egito. E eles falaram a respeito dos tomates, dos pepinos, de toda a comida que eles desfrutavam no Egito. Quando o rio Nilo enchia, havia fartura em toda a região. E o povo de Deus começou a sentir saudade daquilo que havia desfrutado no Egito, mesmo sofrendo no Egito, mas o povo estava sentindo saudade. E então, Senhor Moisés, que Deus é este que nos tirou do Egito para nós perecermos no deserto? E Moisés, diante do clamor do povo, ele fala com Deus e apresenta a queixa do povo a Deus. E Deus responde a Moisés. Diante de todo o questionamento do povo. Observem ainda no capítulo 14, no verso 11, temos exatamente: e o povo de Deus disse a Moisés: não havia sepulturas suficientes no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto? Que nos tens tirado no Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Então, eles queriam voltar a usufruir daquilo que este mundo passageiro oferece. Eles queriam voltar a usufruir das coisas passageiras deste mundo, mas não queriam confiar no Deus eterno, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, nosso Criador. E Moisés, ele chega e diz: não temais, não temais, estais quietos, vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Estejais atentos, não temam. Meus senhores, minhas senhoras, alguém fez o levantamento na Bíblia de Gênesis a Apocalipse e encontraram para cada dia do ano a expressão: não temas, não temas, não temas. 1º de janeiro, não temas. Todos os dias de fevereiro, não temas. Todos os dias de março, de abril, de maio, de junho, de julho, de agosto, de setembro, de outubro, de novembro, não temas. 31 de dezembro, não temas. Iniciando um novo ano, não temas. E era justamente isto que Deus estava falando através do seu servo Moisés: não temais.
Estais quietos. Não precisa vocês ficarem preocupados. Apenas contemplem o livramento do Senhor. E no verso 14 nós encontramos: o Senhor pelejará por vós. O Senhor pelejará por vós. Mas Moisés, Faraó com o exército está vindo aí, furioso, com ódio no coração, para nos destruir de todas as formas, de todas as maneiras. Mas Moisés, nós olhamos para a direita e nós só vemos montanhas que não podemos nos esconder. Nós olhamos para a esquerda, contemplamos montanhas que não oferecem nenhum escape para nós. Mas Moisés, nós olhamos para a frente e contemplamos o Mar Vermelho. Não temos embarcação, e assim mesmo Moisés, se tivéssemos embarcações suficientes, não teríamos tempo para nós embarcarmos e fugirmos de Faraó. Como nós escaparemos? Nós estamos mortos, Moisés. Senhores e senhoras, na mente, no coração, no espírito de cada servo e serva do Senhor naquela ocasião, só havia morte. Eles estavam mortos dentro deles mesmos. Eram vivos ambulantes, estavam andando, mas em suas mentes, em seus corações, em seus espíritos, eles já estavam mortos. Vamos morrer, não há escapatória. Faraó no nosso encalço, montanhas de um lado, montanhas do outro, Mar Vermelho na frente. Não temos como escapar. E mais uma vez, Deus fala para o seu povo. Levanta Moisés, e temos registrado no verso 15, então disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Dize aos filhos de Israel que marchem. Senhores, senhoras, crianças, jovens, adultos, a palavra de ordem do Senhor permanece. Mas Faraó estava ali, montanhas de um lado, montanhas do outro, o Mar Vermelho na frente. Mas a ordem era: marchem. Continue andando. Continue caminhando. Como? Marchem. 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 Sigam a minha palavra. Creiam em mim. Eu zelo pela minha palavra, diz o Senhor. Eu garanto a minha palavra. Ela nunca falhou no passado e não vai falhar no presente. Moisés reúne o povo e diz para o povo que marche, que continue caminhando. Senhores, senhoras, crianças, jovens, adolescentes, todos que estão ao alcance da nossa voz agora, que estão participando deste culto, não importa se você está em casa, se você está trabalhando, se você está viajando, se você está na Bahia, no Brasil, no mundo, não importa se você está em pleno ar, num veículo, num avião e tem condições de estar cultuando ao Senhor nesta hora, junto conosco neste culto, não importa a situação que você está passando agora. Pastor Josias, eu perdi o meu ente querido, meu coração está dilacerado, a angústia domina todo o meu ser.
Uma tristeza profunda se abateu sobre a minha vida, mas a ordem do Senhor, assim como Ele falou para o seu povo através de Moisés, Ele está falando através da sua palavra nesta hora para você. Marche, 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 continue andando, continue caminhando, vá em frente, não pare, não pare, não pare, porque o seu alvo é a Canaã, é a terra prometida que emana leite e mel. Você tem um alvo, o seu alvo maior é estar comigo para sempre na Canaã celestial, exaltando, glorificando o meu nome eternamente com os santos e anjos, com os apóstolos, com os patriarcas, com todos aqueles que me aceitaram durante todos os séculos, eternamente estarmos juntos ali desfrutando da paz celestial. Marche! Você tem um alvo, você tem algo muito maior diante de você, reservado para você. E lá, na terra prometida, na Canaã celestial, Jesus Cristo, Ele está de braços abertos para mim receber e para ti receber. E Ele garante: marche! Diz ao meu povo: marche! Não se detenha. As montanhas estão do lado, representam problemas, dificuldades, aflições. Você está passando por problemas financeiros, o seu nome já não tem mais crédito em lugar nenhum, você não sabe mais a quem procurar, você não sabe mais o que fazer, você não tem mais nenhuma ideia, nem noção. O Senhor está falando agora para você: marche! Confie em mim, confie na minha palavra. Diz Moisés ao meu povo: marche. Mas você está sofrendo na área sentimental. O seu namorado, a sua namorada lhe abandonou. O seu noivo, a sua noiva acabou o noivado. O seu marido está envolvido com outras mulheres, não quer mais saber de você. O seu marido lhe abandonou. O seu marido está dentro de casa, mas você é um casal separado. Não vive mais, vive talvez até de aparência diante dos filhos, da família, de outras pessoas, mas não existe mais comunhão, não existe mais um relacionamento conjugal. Você, minha irmã, não sabe mais o que fazer. Você, meu irmão, não sabe mais o que fazer, porque o seu esposo não quer saber de você, a sua esposa não quer saber de você. Agora, neste exato momento, não deixe a chama da palavra de Deus apagar na sua vida. Marche, erga a sua cabeça, confie no Senhor. Se o seu esposo quiser lhe acompanhar, se a sua esposa quiser lhe acompanhar, vocês vão chegar e entrar juntos na terra prometida e viver eternamente na presença do Senhor. Se os seus colegas de trabalho, se os seus colegas de escola, se os seus vizinhos, se as pessoas que estão ao seu redor quiserem acompanhar na obediência à palavra de Deus, entrarão na terra prometida de cabeça erguida, cantando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Dize, não importa a situação, por mais conflitante que esteja envolvendo a sua vida, não importa o problema pequeno ou grande que está envolvendo a sua vida, não importa se você tem saúde, se a sua saúde foi embora, se você está acamado, a questão não é esta. A questão é você estar fito naquilo que a palavra de Deus lhe ordena, principalmente nesta hora. O Senhor pelejará por vós. Esta foi a palavra de Deus para o seu povo através de Moisés. E esta é a palavra de Deus como ministro de Deus
firmado nesta palavra, eu digo para você agora, o Senhor está pelejando por você. O Senhor, Ele está lutando por você. O Senhor, Ele está trabalhando por você. O Senhor pelejará por vós. E você contemplará as bênçãos do Senhor na sua vida. Sim. Precisa obedecer a palavra. E o Senhor fala para Moisés, Moisés, o que é que você tem na mão? Eu tenho um cajado. Toca com este cajado nas águas. Moisés obedece ao Senhor, toca com o cajado nas águas. E a palavra de Deus diz que o mar, ele se abre. E fica a terra seca, um caminho. E a ordem é, marche, caminhe. Meus senhores, minhas senhoras, Deus operou o milagre. Deus fez aquilo que os seres humanos, o seu povo, Moisés, não podia fazer. Deus abriu as águas do Mar Vermelho. Água de um lado, água do outro, ficou como se fossem dois muros. E o caminho a pé enxuto, o caminho seco. E a ordem era, marchem. O povo de Deus só alcançou a salvação porque foi obediente à palavra de Deus. Se o povo não tivesse obedecido à palavra do Senhor, se o povo duvidasse da palavra do Senhor, se o povo não entrasse no Mar Vermelho agora aberto, se o povo não entrasse, não obedecesse à palavra de Deus, a história seria outra. Estaríamos agora pregando neste instante, mas o relato seria outro. O poder é de Deus, mas a obediência é minha e sua. O que nós podemos fazer, Ele não faz. Abrir as águas. O poder de Deus, Ele abriu e o povo passou a pé enxuto. Mas só passou a pé enxuto porque obedeceu a palavra de Deus. Tinha que chegar e exercer fé e passar, olhar as águas de um lado, as águas do outro. Provavelmente os peixes. Eu tive a oportunidade, mais 12 pessoas daqui de Cruz das Almas, de entrar nas profundezas do Mar Vermelho. E ficamos boquiabertos, os peixes passando, e nós olhando ali. E eu fiquei imaginando que foi mais ou menos naquela imagem que o povo de Deus teve naquela época. Olhava para um lado e os peixes passando. Olhava para o outro e nós estávamos ali. Eu, a irmã Ruth, mais 11 pessoas aqui de Cruz das Almas, dentro do Mar Vermelho. Não nos molhamos. Estávamos a pé enxuto. Peixes de um lado, peixes do outro. Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. A ordem é marchar. Mas para que o milagre, ele possa ser concretizado na minha e na tua vida, nós precisamos obedecer à palavra de Deus. Não deixe a chama da palavra de Deus apagar na sua vida. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele operou milagres no passado, opera milagres no presente. Mas há uma condição, a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Todos aqueles que se aproximam do Senhor devem exercer fé no Deus Todo-Poderoso, crendo que Ele tem poder para cumprir tudo aquilo que está registrado na sua palavra. Dize ao povo de Israel que marche. Portanto, ousados com firmeza, marchemos pelo caminho que já foi aberto para nós. O caminho no mar desta vida já foi aberto.
E o caminho é Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O caminho verdadeiro para a vida eterna é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que você possa atravessar o mar desta vida, cheio de perigos, cheio de aflições, o mar desta vida que está querendo nos tragar, nos destruir, para que nós possamos atravessar ilesos, nós precisamos penetrar no caminho. E o caminho é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ousados, com firmezas. Nós devemos não somente proclamar, mas devemos viver obedecendo a palavra do Senhor. Dize ao meu povo que marche.